E ela, gente, como é que vocês estão? Bom, acabei de anotar aqui as falas do Josias de Souza, colunista do UOL, que eu achei assim bem interessante, porque remete verdadeiramente, que nem uma vez, né? Uma vez remete muito a determinadas situações. Quando você dá a palavra de Deus, ela te diz assim: 70 vezes 7 não dá 490, o resultado é infinito. Ou seja, é perdoar se a pessoa fez algo errôneo contigo, e se ela te pede desculpas, você a perdoa, você vai lá e desculpa. Outra situação que a gente não pode confundir é questão de crime, é questão de violência. O Josias começou a mencionar tais falas que eu vou falar aqui para vocês agora. Meus olhos estão ardendo porque minha mãe está cortando cebola. E estava mexendo com a cebola e vem todo, né, toca todo aqui no teu olho. E aí, o que acontece? Ele colocou tais frases a respeito do que o Lula falou, mencionando a respeito de ter colocado a Gleisi como ministra, porque era uma mulher bonita, e depois as pessoas se levantaram. Eu até mesmo falei para Gleisi que ela foi colocada ali, ela tem uma cadeira agora, porque ela tem competência, porque ela tem conteúdo, porque ela tem inteligência, não só por causa da beleza dela, isso é o de menos, né? E talvez o Lula pode ter pensado em falar algo nesse sentido, da questão da beleza da Gleisi, por causa de comentários lá atrás do Bolsonaro, quando mesmo disse que todas as mulheres do PT são feias, né? Eu mesma vim aqui, falei algo dei uma resposta para o Bolsonaro, e vocês já devem aí se recordar, devem se lembrar. E o Josias de Souza, concernente às falas do Lula sobre a Gleisi ser chamada de bonita pelo próprio presidente, ele disse assim, porque é uma questão de machismo, tá? Ele pode ter colocado ali a Gleisi, ter mencionado porque, poxa, tem competência, já está há tantos anos, né, à frente da presidência ali do PT também, já foi ministra outra vez, já foi senadora, já foi deputada federal, enfim, tem um vasto conhecimento, sabe como funciona o governo, não é nenhuma experiente, não chegou ontem, não caiu de paraquedas, não é despreparada, pelo contrário, é uma mulher qualificada, gabaritada, mas ele não tocou nesse assunto, colocou ali como bonita. Então o Josias colocou aqui, quando deprecia, voltado isso aqui para o Lula, quando deprecia as mulheres uma vez, pode-se dizer a maledicência. 2 vezes, imprudência. 3 vezes, pode ser reincidência. 4 vezes, aí já vira, né? 4 vezes já vira indecência. Mais de 5 vezes, aí tá virando delinquência, né? E aquilo ali também, gente, não foi só para a questão da Gleisi. Foi quando mencionado pela questão do Lula ter falado sentar, porque o Lula me vê aqui sentada, fazendo as coisas, lendo as reportagens várias. Então ele olhando para dentro da minha casa e fala as asneiras que ele quer. E aí também conjecturo eu que o Josias de Souza tenha mencionado tais palavras. Quando deprecia as mulheres uma vez, pode-se dizer a maledicência. 2 vezes, imprudência. 3 vezes, pode ser reincidência. 4 vezes, já vira indecência. Mais de 5 vezes, aí está virando delinquência.
E eu quero colocar todas essas frases aqui mencionadas pelo Josias de Souza, o colunista do UOL, destinadas a todos os homens: Trump, Lula, Geraldo Alckmin. Agora há pouco eu li a reportagem onde o Trump falou boa e eu vim aqui à frente da explicação, que não é preciso porque vocês são inteligentes, sabem o que está se referindo ali à questão de boa. Agora há pouco o Geraldo Alckmin falou boa, igualmente. Então essa frase aqui, vou repetir, que eu achei muito interessante. Quando deprecia as mulheres uma vez, pode dizer a maledicência. 2 vezes, imprudência. 3 vezes, pode ser reincidência. 4 vezes, já vira indecência. Mais de 5 vezes, aí tá virando delinquência. E aí, agora há pouco, Geraldo Alckmin, interessante que eu pensava nele como um possível sucessor do Lula. Mas vi que é tão indecente quanto o presidente atual. Não cabe na cadeira. E aí, ele estava falando da cobra ali, da cura e tudo mais. Ele jamais falaria a respeito de cobra se ontem eu aqui no meu particular, entre 4 paredes, não tivesse mencionado a respeito da cobra quilométrica morta. Ela era preta e amarela e ela estava toda meio suja de areia, de terra, né, meio que empoeirada por estar ali lançada em terra. E eu disse, eu não sei se isso quer remeter à queda de um poder, alguém caindo do poder, perdendo o poder, encerrando-se um poder, ou morte literal. Por quê? Deixa eu só trazer a memória, a recordação de vocês lá atrás. Tempos atrás, vamos trazer aqui as visões. Agora o que eu tive ontem foi sonho, tá? Eu vou trazer agora a respeito da visão que eu tive lá atrás. O Bolsonaro, na época quando era presidente, ele foi lá e tirou o benefício da minha mãe. Deixa ligada, por favor, mãe. Ele tirou o benefício da minha mãe, porque eu fiz as denúncias várias aqui, na live, no YouTube, quando o governo providenciava e comprava, fazia uma vasta compra aí de remédio para calvície, prótese peniana, Viagra, gel lubrificante. E aí Deus foi lá não, eu fui à frente e fiz as denúncias várias do que estava ocorrendo. E posteriormente foi lá e tirou o benefício da minha mãe. E Deus me mostrou uma cobra quilométrica caindo, morta. Vocês estão lembrados disso? Então eu via uma cobra quilométrica, tanto em comprimento como em largura. Ela estava morta, mas ela estava caindo. E aí eu perguntava, né? E aí Deus me falava que era por causa do ocorrido com a minha mãe, com a gente, que nós ficamos numa situação bem complicada naquela época. E eu mencionei, porque quando eu chegava aqui, que nem eu chego aqui com concernente os crimes que eu sofro na pele, eu sempre apresento provas. Eu mostro provas. E lá atrás, quando o Bolsonaro fazia o que fazia o que fez, eu da mesma forma ia de encontro para desmascará-lo. Eu não me calava. E aí ele foi e tirou o benefício da minha mãe, a gente teve uma luta para retornar o mesmo. Depois Deus me deu outra visão.
Deus me deu uma visão de 2 homens dentro de um caminhão, empurrando um caixão azul fechado. Um caixão azul fechado. Lançado ele por terra, fechado. Ou seja, encerra-se o poderio da direita. Está sendo encerrado, está sendo exterminado. E eu falei. E conforme eu falei, aconteceu. Aquela cobra caindo, aquela morte daquela cobra, não foi no sentido literal, foi no sentido de poder. Um poder que tinha no governo e foi acabado. E para confirmar que se tratava dele mesmo, Deus me mostrou em visão um caixão azul sendo empurrado do caminhão por 2 homens. E ontem eu tive a visão com uma cobra quilométrica morta, lançada em terra. Muito grande, maior do que a do Bolsonaro. Muito grande, ela dava voltas assim. E aí eu digo, e Deus está vendo as indecências, as imoralidades, o Lula fazendo as gracinhas que não convém, que não pode. Deus está só observando. Mas tipo, quem é ela? Quem é ela? Sabe quem eu sou? Vítima de um crime? Sabe quem eu sou? Aquela que te ajudou a sentar na bunda na cadeira de presidente. E o que a gente recebe em troca é desrespeito. Eu nunca quis cadeira e muito menos quero cadeira em governo. Deus não me chamou para sentar na cadeira de homens. Que vocês se matem por cadeiras. O que eu pedi, o que eu quero, o que eu luto é por justiça. Só que as pessoas estão indignadas, impactadas, quando elas não veem pela parte do presidente a condenação do crime que é praticado comigo, mas quando mesmo se associa, se alia para potencializar o vexame. Ela está no particular dela, entre 4 paredes. Espera aí que eu vou fazer um comentário. E pessoas estão visualizando. Mas quem ela pensa que é vítima de um crime? E aquela que te ajudou a sentar a bunda na cadeira de presidente? Nós estamos no mês de março, mês da mulher. A mulher sábia, ela edifica a sua casa toda, ela destrói com suas próprias mãos. Uma mulher, ela tem condições de colocar um homem no patamar mais elevado, num cargo de presidente da república de um país. Da mesma forma, ela tem nas mãos dela o poder de fazê-lo ser retirado de lá. As pessoas, elas não têm amnésia e elas sabem do que está sendo feito, das gracinhas, das imoralidades que o próprio presidente está compactuando, está se aliando. E o vice, igualmente. Boa, né? Boa. Muito boa. Enquanto isso, a gente espera. Isa, espera. Porque se tudo que sair da minha boca lá atrás se cumpriu e vem se cumprindo, vamos aguardar quem é que vai cair. Se é no que diz respeito ao poder ou se é numa morte literal. Vamos aguardar. Porque o que não pode continuar ser levado adiante é essa situação de injustiça, de impunidade. O que não pode ser levado adiante é o governo brasileiro tolerar, defender o indefensável. Não dá.